Boa. Maravilha! Sejam bem-vindos, primeiro programa aí do ano 2023, bem-vindos, bitcoinheiros. Estamos no bloco, não tenho ideia, Dov, que bloco estamos, se você tiver aí fácil? Bloco 770.212. Hoje, aliás, daqui a meia hora exatamente, vai fazer 14 anos do Bloco Gênesis. Estamos no dia aí, 3 de janeiro. Só para lembrar, né? Vale a pena. Aniversário do Bitcoin aí, hoje aqui, conversando com o Fiat Jaf. E não foi à toa que a gente escolheu essa data e a gente está aqui com o Fiat Jaf, ele já veio aqui algumas vezes no canal, falou de trabalhos e projetos que ele estava fazendo, mas eu acho que hoje, eu diria, vai ser o programa mais profundo e importante que a gente já fez até hoje com o Fiat Jaf. Fiat Jaf, seja bem-vindo, Ô, cara. louco. Que bom te receber. Obrigado. Um É a prazer. terceira vez aqui, né? É a terceira, acho que terceira ou quarta, nem sei mais. Você sabe? Acho que é a terceira. Terceira. Maravilha. Espero que não a última. Não, como assim? Você tá louco, meu? Não sei, tem meu. que Tô subir pensando agora. que esse Fiat Jaf vai ter que ser satoshizado um dia Eu tô desse. pensando nisso também. se continuar do jeito que tá. Pois é. Cara, Antes a gente falou de Ethereum, né? Ethereum, Lightning, L2. E hoje... Qual é o tema, Ivan? Desculpa. Então, hoje a gente vai falar... Cara, é o seguinte, já há algum tempo que a gente vem falando do tema de censura em redes sociais, né? Foi um tema recorrente, principalmente nos últimos, talvez, 2 ou 3 anos, tanto censura direta, né? Ou seja, declarada, digamos assim, quanto censura shadow banning, né? Que a gente fala, uma censura aí meio escondidinha, assim, meio na moita, exatamente, na moita. Então, ou seja, há um problema aí já crítico e latente em termos de liberdade de expressão, redes sociais e como resolver esse perrengue. Então, o Fiat Jaf, ele criou um protocolo chamado Nostr, mas antes de falar do protocolo, eu acho importante, assim como no Bitcoin, muitas vezes para as pessoas entenderem o Bitcoin, é interessante que ela entenda qual é o problema do sistema Fiat, e a partir do qual o problema do sistema Fiat, entender qual foi o processo de criação ou de tentativas de ferramentas para resolverem esse problema, e até chegar no Bitcoin, o que o Bitcoin fez de diferente, que conseguiu realmente ser o ponto de virada para a gente ter um melhor dinheiro já criado pela nossa sociedade, né? Então, o problema já falei. Aí, Fiat, antes de falar do Nostr especificamente, eu particularmente acharia legal tentar entender o que já foi criado, se é que já foi criado algo para resolver esse problema, e quais foram os desafios encontrados, por que até hoje não se conseguiu criar uma solução para esse problema. Bom, eu não sei. Eu acho o seguinte: já tiveram várias tentativas, né? Tem algumas, inclusive, de tentar criar um Twitter descentralizado, digamos, uma rede social descentralizada. Acho que a que teve mais sucesso, mais fama até hoje foi o Mastodon, aquele, sei lá como é que eles falam, né? Fediverso, essas palavras meio nojentas, mas tem o Mastodon e essas outras coisas que tem parecidas, né? Mas tem uns outros, aqueles Scuttlebutt, que e uns outros parecidos, que é uma coisa mais peer-to-peer, mais sem servidores e tal. E, assim, eu não estou lembrando assim de cabeça, mas esses dois para mim são os exemplos mais clássicos. Desses dois, você pode me ajudar a entender o que eles resolveram e o que eles não resolveram? O que eles não conseguiram solucionar?
termos de criar uma rede social descentralizada? O Mastodon e afins, o problema dele como é que ele funciona? Eu até tinha até um esqueminha aqui que eu fiz, mas, enfim, depois eu mostro. Mas a ideia é que, ao invés de ter um Se quiser único mostrar Twitter, agora, eu libero aqui para você compartilhar a tela. essa aqui é a ideia. O Twitter é assim, né? O Twitter tem um servidor e todo mundo fala com aquele servidor. O Mastodon tem vários servidores aqui, eu tenho uns exemplos, e você fala só com o seu servidor, cada pessoa tem uma conta em um servidor específico, e a sua identidade fica atrelada a esse domínio que é controlado pelo servidor, e você só conversa com esse servidor onde a sua conta está. Só que esses servidores, eles conversam entre eles e mandam os posts. Então, se você está no Bitcoin Hackers, você pode seguir alguém que está no Mastodon Social, mas aí o seu servidor vai saber disso e vai falar com o Mastodon Social, me dá aí os posts do fulano. E aí ele vai mostrar para você. O seu servidor vai mostrar os posts que são do outro servidor para você e vice-versa. Enfim. Mas eu estou sempre conectado só com um servidor, Você diretamente. está sempre conectado só com o seu, Ou seja, e se o seu servidor decidir te censurar por qualquer que seja o motivo, você some. Tudo que você produziu some. Esse aqui é o maior problema. No Twitter, o Twitter pode te censurar. Você tem na sua conta com 1 milhão de seguidores, o Twitter simplesmente te some com ela. E aqui também, se você... é descentralizado em tese, né? Mas se você não for o dono do seu servidor, ele também... O dono do servidor pode te censurar, sumir com sua conta do dia para a noite e pronto, acabou. Peraí, então o que eu entendi do Mastodon, ele é uma tentativa de descentralizar, porque ele permite que tenham vários servidores, mas no fim acaba não resolvendo esse problema, porque você está sempre atrelado a um servidor, e a não ser que o servidor seja seu, você está aí vulnerável à censura, né? Sim. Se o servidor censura ao cara sair do ar, porque não é mais rentável para ele. Isso acontece toda hora. Sumir. O cara tá rodando junto o negócio com tudo. porque ele quer. Tá rodando de brincadeira na casa dele, não tá ganhando nada com isso, aí de repente ele, sinto muito, tem que desligar aqui e tal, e some tudo. Mas é isso. É o que vai acontecer com o bitcoinhackers.org, eventualmente. o Rodolfo já tem falado que ele agora com o Noster, ele já tá pensando quando ele vai dar o exit disso aí. Pois é. Vou perder meus followers no Mastodon? Vai. Não, tem um esquema de migrar a conta, mas aí acho que até funciona. Se o seu servidor estiver colaborando, você consegue migrar e talvez não leve todos os seus followers, mas deve levar a maioria. Porque assim, depende da colaboração de todos os servidores envolvidos. Mas, e o Scuttlebutt e outros que são peer-to-peer seria só assim, só o seu aplicativo, digamos. Vamos fazer aqui na hora. Só o seu aqui, conversando com o outro direto. E pronto. Eles têm até uns esquemas assim, se você tem um amigo de um amigo, e aí você não está online. Aí todo mundo tem que estar online, conectado direto, com uma conexão direta pela internet ou local, para poder pegar os posts de um e do outro. Aí se você não tem uns esquemas, se esse aqui não está online, esse aqui, que é amigo dele, vai ter os posts desse e vai passar para esse, por exemplo. Enfim, mas isso tudo é muito, muito primitivo, eu acho meio difícil de escalar. Ninguém vai querer ficar rodando essas coisas. E, por exemplo, no caso do Scuttlebutt, por exemplo, você não pode rodar o aplicativo em duas máquinas diferentes, porque eles têm um esquema lá que cada post é tipo uma blockchain, cada post faz referência ao anterior, e isso é importante para a sincronização ser rápida. Então, se você usar a mesma chave em duas máquinas, você cria um fork na sua própria blockchain e aí dá pau em tudo. E também ninguém vai... Eu acho que... sei lá, as pessoas normais não vão ter um jeito delas conectarem direto com o outro, porque você vai ter que abrir o IP da sua máquina e tal, e nada disso vai funcionar de verdade, né? Eles têm até um esquema de
de ter uns servidores acessórios e tal, que até parece um pouco com o Nostr, mas acho que a base é meio difícil de escalar. Tá, mas e aí, qual o resto da pergunta? Não, a pergunta Maravilha. está aí. Agora eu queria entender uma coisa, antes de você ir para o Nostr. Até onde eu entendo, não é possível. Como você cria algo descentralizado, né? Porque até o Bitcoin, no começo, de certa forma, ele era centralizado, né? A descentralização, ela acaba emergindo como resultado dos incentivos da rede. Sim, Como sim. seria, ou seja, há um consenso no protocolo, não, um consenso. Não tem consenso. Esses nomes descentralizados, não sei se desculpa. aplica, né? Não. Calma, deixa eu me explicar. Estou falando do Bitcoin. Tá. Falando do Bitcoin, certo? Ou seja, há um consenso, há incentivos, e por meio desse consenso, esses incentivos, está todo mundo na mesma rede, a descentralização ela emerge como propriedade da rede. Então, eu queria entender como isso funcionaria numa rede social, como que se cria algo descentralizado? É possível criar algo que já é descentralizado numa rede social, ou também tem a necessidade de que tenha um consenso sobre algo, sobre o protocolo, e como que se faz para que essa rede seja descentralizada? Como os incentivos se alinham, né? Exato. Praticamente. Eu acho que não é só, você não pode falar isso é descentralizado, eu acho que que depende de como que vai evoluir e tal, né? Lógico que no primeiro dia só existia um cliente, um servidor, então não era descentralizado, né? Exato. Mas eu acho que a ideia é o protocolo ser planejado de forma que facilite essa descentralização, mas também pode acontecer milhares de eventos que tornam uma coisa descentralizada, como no Bitcoin também pode acontecer, sei lá, se um gênio da lâmpada lá descobrir uma máquina de minerar que minera infinitamente mais que as outras, aí ele passa a controlar tudo, passa a controlar a produção de blocos total, então centraliza radicalmente o Bitcoin sobre um aspecto, né? Uhum. E sobre outros aspectos também pode acontecer. Acho Sei lá, que se todo mundo resolver fazer a carteira deles no blockchain.info e, sei lá, 99% das pessoas resolverem, aí o blockchain.info passa a controlar o Não que uso isso não do aconteça protocolo. já. E o mesmo numa rede social, né? Num Mastodon da vida, assim, por exemplo, de federação, o cara cria. Se todo mundo entra só nesse Mastodon ponto social, não tem sentido, né? Não descentralizou, realmente não foram várias pessoas, cada uma para um hub diferente, né? Ou seja, O caso do Mastodon é até absurdo a quantidade de servidor que existe. Se você for procurar, tem uns índices na internet de todos os servidores que existem. Aí tem milhares, assim. E tem uns com 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas e tal. Apesar de que a maioria mesmo está no Mastodon ponto social. Só que eu acho que isso é até uma coisa ruim no caso do Mastodon, porque todos esses microservidores, eles todos acabam tendo que pegar os posts de todo mundo que está no Mastodon social, por exemplo, e salvar dentro deles, sabe? Então, os bancos de dados têm os mesmos posts repetidos inúmeras vezes, espalhados em vários e vários servidores. Acaba sendo um problema mais do que uma solução. Perfeito. Eu fiz minha pergunta, deixa eu ser um pouco mais direto para ver se eu ajudo. Eu fiz minha pergunta porque eu queria entender um pouco mais sobre algo que eu li sobre o Nostr, comparando com o Mastodon e outras. é Nostr ou Noster? Ou acho que é Noster, né, que o pessoal tá falando. E por Eu que não Nostr? tenho. Eu não sei, eu achei que soou bem, né? Parece que é nosso. Veio do nada? Não, eu acho que é Não, tem um o significado, sujeito. né? O significado eu inventei depois. Não, na verdade, o significado foi, foi Tô adaptando. gostando. Eu acho que aquele Super Testnet, ele sugeriu. Eu não lembro agora, mas ele sugeriu uma coisa que parecia aquela sigla lá, sabe? Aí eu fui pensando, não, mas espera aí, se eu mudar um pouquinho aqui essas letras, fica parecendo Nostr, que fica parecendo. Que aí é uma palavra que tem sentido, né? Que o pessoal pode ler como Cara, que gênio do marketing. Do nada. É uma luz. Muito bom. Mas é Nostr, Adoro esse então? nome.
É Noster? E qual Não, que é você a, lê como você quiser. mas qual Eu que é a prefiro que desculpa cada um fale de um do... jeito. Como é que o que você inventou lá pra dizer? Nodes, como é que é? Notes and other things, né? Alguma coisa assim. Notes and other stuff. Another stuff. Relay. Transmitted by relay. Notes Quer and dizer, other stuff transmitted by relay. All right. Perfeito. Fiat, eu tava querendo elaborar minha pergunta melhor, que era o seguinte, do pouco que eu li, eu vi que tinha uma diferença importante entre o Mastodon e outras tentativas de criar uma rede social descentralizada e o Nostr, que era no processo de criação. Que ao invés de ser de ter um pequeno grupo ali de desenvolvedores desenhando já com um objetivo claro de como seria essa rede, a proposta do protocolo do Nostr é, que o mínimo você criou o mínimo necessário do protocolo, né, as peças fundamentais, para que em cima disso fossem criados, fosse criada essa rede social e outras ferramentas por meio de um processo de criação aberto, em andamento, né? Ou seja, que o processo fosse aberto, o processo de criação, e que esse consenso entre os desenvolvedores emergisse de forma natural. Eu queria que você me explicasse um pouco mais disso, se é que minha pergunta ficou clara. sim. Eu acho que muitas dessas tentativas que, tipo, Mastodon e outras coisas que eu não lembro, elas começam com o programa, né? O cara faz assim, eu vou fazer um programa que vai falar com outros programas desse mesmo, e daí vai surgir a rede. Mas aí ele já começa a escrever o código. O que eu pensei foi o seguinte, não, tem que fazer um protocolo, uma coisa que seja bem simples, que outras pessoas façam um programa. Inclusive o Bitcoin foi assim também, né? O Satoshi fez o código, e em tese é um protocolo, mas na verdade é um programa, né? Então, no caso nosso, eu queria que fosse um protocolo mesmo que fosse implementado por várias pessoas diferentes, porque eu achava que isso era importante. Então, eu não sei se isso é a sua pergunta. Quer Essa é dizer, a minha tipo, O pergunta. Satoshi Essa é a minha tentou, né? pergunta. Ele escreveu o protocolo, mas quer dizer, eu acho que, né, também ele colaborou com gente por e-mail para fazer o programa inicial, né? Mas ele também colocou um protocolo, acho que ele queria exatamente o que você falou, que mais gente, né, criasse os clientes, né, também, mas a implementação, né, desse protocolo, mas pelo jeito ele teve que tomar na mão mesmo, porque o pessoal achou interessante, tá lá na lista de criptografia, o cara, naquela época, né, e aham. não seguiu adiante, né, ele teve que, pelo jeito, liderar isso também. Mas você também, né, criou clientes pro Nostr, Eu não é criei. só... Não, eu joguei a ideia primeiro, achei um monte de gente, achei até incrível, que um monte de gente gostou da ideia, mas não deu em nada, né? Aí eu fiz uns clientezinhos, tentei uns três, assim, eu começava a fazer, depois desanimava. Aí por fim eu fiz um que dava para usar, né, em dezembro do ano passado, do ano retrasado. E aí quando eu fiz esse aí, um monte de gente ficou interessada. Eu falei, ó, então precisava eu ter feito isso mesmo, né? Satoshi Mas, acertou nessa também. mas Ótimo. mas eu não achei nunca que aquele ali ia ser o programa que todos iam usar para sempre. Eu já estava querendo que outras pessoas fizessem outros. Então. Mas esse negócio de ser descentralizado, uma das coisas que eu penso é que o protocolo tem que ser simples para todo mundo conseguir implementar. Então, até no início, eu fiz um esquema que era com transmissão de dados binários, codificados de forma binária, mais eficiente, blá, blá, blá. Mas depois eu pensei, não, um JSON aqui mesmo, que qualquer um faz, numa facilidade, né? Então, qualquer programador meia boca consegue fazer, consegue usar, mesmo que seja menos eficiente. E aí, o resto aí eu fiz, aí depois eu não sei quem que teve essa ideia de fazer os NIPs, talvez tenha sido eu mesmo, mas não sei. Aí seria assim, tem um que é a base, assim, todo mundo tem que fazer isso aqui para estar dentro do protocolo. E os outros são todos opcionais. Então, se você não pode achar que alguém que todo mundo vai implementar essas coisas extras. Você tem que fazer o seu cliente considerando que vai ter gente que não vai implementar
essa coisa X ou Y. Essas propostas de melhoria, né? Que é também herdado aí dos BIPs, né? Do Bitcoin. Mas eu não chamei de proposta porque eu acho esse nome errado. Proposta de melhoria. Quer dizer, é uma melhoria, não é uma proposta, né? Sei lá, eu acho esquisito. Se o Então negócio qual já é o tá sendo significado feito... de NIP? Eu Ah, achava que era Noster tá Improvement escrito lá. Proposal. É, Ok. Noster Implementation Possibilities. Possibilidade de Implementation implementação. Possibility. Quer Entendi. dizer, então, o nome Entendi, é uma coisa legal. que você pode fazer. Não, você não precisa, mas você pode. Mas a ideia disso é É assim. interessante. A ideia era assim, a pessoa vai inventar que vai ter sei lá, O NIP 5, né? Domínio, por exemplo. a Você pessoa vai pode usar o inventar de seu fazer uma domínio. coisa, e aí a gente põe esse NIP lá, que assim, outras pessoas que quiserem fazer igual, tá lá tá lá escrito. Se ela quiser fazer igual, ela faz igual, e é bom que tem compatibilidade e tal. Mas se ela não quiser fazer igual, se ela não quiser fazer, também não precisa fazer. Porque já tem um monte de gente inventando. O William lá da Damos, ele inventa coisa toda hora. A gente tem que ficar falando com ele, faz aí um NIP para os outros fazerem igual e tal. Aí ele faz. Mas também é bom experimentar primeiro, antes de falar que vamos todos fazer dessa maneira. Por exemplo, mandar, mandar a gorjetinha pela Lightning. Então, estão experimentando aí, os clientes estão fazendo, mas acho que depois de um tempo tem que colocar tudo num NIP para os próximos que vierem fazer no futuro fazerem igual, e ter ser tudo compatível. Mas é isso. Perfeito. Perfeito. Você tem um esquemazinho assim desses do Nostra? Um gráficozinho aí? É o próximo que está do lado, eu acho. Aqui. O do nosso é esse, mas Vamos lá. É bobo também, né? É a coisa mais simples do mundo. Eu também não entendo isso. Por que ninguém inventou isso antes? Porque é a coisa mais simples. É a mistura desse com esse, na verdade. Assim, você tem um. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei nem se eu estou. Sim, estamos ouvindo. Eu tô mudo. Mistura desse com esse. Você tem o seu cliente que está rodando local e ele fala com vários servidores. Então, e aí a introdução, a coisa que tem de diferente aqui é que cada um tem uma chave, que não é uma chave privada, uma chave pública, que não é novidade para quem usa Bitcoin. Que é única. Então, é única e a sua identidade é ela. Então, você pode mandar suas posts para qualquer servidor e você pode ler posts de outras pessoas de qualquer servidor. E pronto. Eles não se falam, os servidores não se falam. Servidores não se falam. Eles podem se falar se eles quiserem, mas não está especificado. Você só sabe que se você sabe que o fulano está mandando os posts dele nesse relay aqui, chamei de relay, né? Aí você vai lá e fala com eles, fala que me dá os posts do fulano. Aí se um dia esse cara resolver banir o seu amigo, aí seu amigo pode começar a publicar nesse outro. E aí você vai lá e fala com esse outro. Mas aí ele perdeu os posts do outro servidor, certo? Do relay. Ele perdeu se ele não tiver salvado em lugar nenhum, mas acho que os clientes, eles podem ser feitos de forma que você salve. E você também pode publicar em vários ao mesmo tempo. Em vários, exato. Pode publicar logo de cara em vários. É o que eu tenho feito. Diferente do Mastodon, né, que é a comunicação entre os servidores, e isso gera, tipo, às vezes um armazenamento extremo e errado, né, de recursos. Nesse caso, os clientes pedem para os relays guardar, ou seja, eu quero que mande para esses 4 relays. Eu acho que com esses 4 relays eu tô garantido, né, digamos. Então eu decido para quem eu vou mandar e eles não ficam se mandando entre eles. As pessoas se conectam ao relay que elas querem. As pessoas também, né, com os clientes delas, podem se conectar com vários relays também só para escutar, né, e não para escrever. Então você pode decidir se você vai escrever e escutar ou só escutar. E assim você coloca na mão do indivíduo, né, que está na ponta publicando, a responsabilidade, né, também de decidir como ele vai distribuir o conteúdo dele para ter uma resistência à censura. A gente, por exemplo, testando, recentemente, a gente criou um grupo no Enigma e eles tiveram uma falha lá, acho que no relay deles, um problema, e eles não recuperaram o nosso conteúdo, por exemplo. Mas é porque ainda é jovem, né? Foi um teste e tal. Na teoria, eu teria que ter feito esse canal, né? E publicado ele em vários relays, né?
E você pode ter um relay próprio também. E ter o próprio, também, claro. Ter o próprio, sim. Uma perguntinha. Desculpa, qual é o incentivo que o cara que roda um relay tem de manter a informação e como é que ele escala essa informação? Como é que ele escala todos esses dados, se ele não tiver algum incentivo econômico para manter essa informação dentro de um ambiente que você é livre para fazer spam? Então, tem várias respostas para as perguntas. As minhas respostas, tem outras pessoas que discordam de mim, mas a minha resposta preferida é assim, no futuro não muito longínquo, vai existir relays que são fechados, que, assim, ó, só aceito aqui os posts de fulano e beltrano, que são meus amigos, ou então de ciclano que está pagando para postar aqui, e outras formas de excluir gente. E aí eu distribuo esses posts para quem quiser. Ou então eu aceito os posts do fulano e de qualquer pessoa que for amiga do fulano, que o fulano quer se comunicar. Ou então pode ter assim uns relays que, no caso do Mastodon, por exemplo, eles têm um monte de comunidades. Eles falam, esse relay não, esse servidor aqui do Mastodon é só para quem gosta de anime, sei lá, né? O pessoal adora anime nesses troços. E aí no caso pode ter um relay que é só sobre anime, ou só sobre futebol, ou só sobre qualquer coisa. Pode existir, então, um incentivo comercial aí Aí pode ter um incentivo comercial, que você paga para postar, ou, sei lá, eu tenho um cliente, só quem usa o meu cliente, eu coloco lá alguma coisa, uma cláusula, pode usar esse relay. Mas eu acho que só gente rodando a coisa gente que tem dinheiro e quer incentivar o livre discurso, blá, 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 ela já dá para rodar os relays. Tem um incentivo intrínseco aí. E também eu não imaginava que isso ia acontecer, mas eu acho que quando o nosso começou a ficar famoso ali, apareceu mais de 100 pessoas querendo rodar relays, e a pessoa acha legal, só acha bonito participar, né? Claro que isso não é sustentável a longo prazo, mas eu acho que serve. A pessoa, eu tô querendo incentivar, e aí ela roda um relay que é restrito a um grupo. Pensa que é um protocolo que não tem nada a ver com Bitcoin. Nossa, tem gente que confunde aí, fala que tem a ver com Laje, não tem nada a ver com Bitcoin, mas que está atraindo a comunidade Bitcoin, né? Então, só com bitcoinheiros que tem rodas de BTC, que tenham vontade de manter isso aqui funcionando, né? Vontade de colocar um dedinho aí nas Big Tech, já tem uma boa quantidade de incentivo, né? Não só dedinho na Big Tech, também uma maneira de manter, né? De seguir os ideais, cypherpunks, o caramba. Então é interessante. Ou seja, tem incentivos que não são necessariamente econômicos, né? A gente tem a economia no Bitcoin. O BTC vai ser eu acho que é como é que chama? Os usuários do Bitcoin que desejam essa liberdade na internet são, acho que, o grande público aí que vai levar isso aí. Acho que em nenhum outro contexto isso aqui daria muito cedo. Ou seja, as suas perguntas são, obviamente, muito boas, porque é óbvio, né? Pô, não tem incentivo. Eu também penso, pô, vou guardar gigas e gigas e terras de informação de gente aleatória, pra quê, né? Eu não acho que tem que guardar esse tanto de coisa também. Se a pessoa tá rodando um relay que é público, ninguém tá pagando ela por aquilo, ela pode guardar por uma semana e deletar o resto. Também já passou a informação para frente, então já fez o serviço dela. Se a pessoa quiser guardar, ela que guarde no dela mesmo, ela roda um relay que é só backup, ou então ela paga alguém para hospedar os posts dela. Também não é tão caro, né? Se você não for um spammer, né? É um relay. Eu consigo ver essa dinâmica natural. Desculpa, pode falar. Não, eu ia comentar só. Eu estava pensando no que o Dov falou, que não tem nada a ver com o Bitcoin, não tem nada a ver, mas o Bitcoin resolve a questão de spam e de incentivo para os relays, né? Ou não? Eu estou equivocado. Potencialmente, pode ser, né? Eu acho. Verdade. Não, eu acho que não necessariamente. Não precisa do Bitcoin, na verdade. Você podia pagar com cartão de crédito, Ok. Potencialmente ajuda, né? Facilita. É uma boa simbiose, mas são coisas diferentes. Há uma simbiose, mas são coisas diferentes, né? A simbiose é basicamente ideológica, né? Liberdade, né? Exato.
Não Então, acho que e qual é o esteja... incentivo para o cara sair por exemplo, de um Twitter da vida e se dedicar a construir uma base de followers no Nostr? Por que, por exemplo, o Mastodon não conseguiu roubar o efeito de rede do Twitter e um Nostr conseguiria? Isso aí eu já não sei, não. Isso é Essa pergunta aí eu já não sei. Não, não. eu respondo. É uma pergunta que tem que pensar de forma estratégica, né? Na mecânica que vai se dar para angariar usuários. Porque o Mastodon não é que não conseguiu usuários porque ele é ruim, é porque todo mundo que vai falar sobre o Mastodon vai lá no Twitter falar sobre o Mastodon. Não, é assim, o efeito de rede, ele é muito forte e não é fácil de ultrapassar. Mas se você realmente conseguir um ambiente sem censura, né, que o próprio Mastodon de fato, não era totalmente resiliente e anti-censura, eu acho que isso tem valor e pode ir a pouco e pouco agregando. E depois há projetos interessantes, como é descentralizado, por exemplo. Uma coisa difícil é você encontrar a turma. O nosso directory usa o próprio Twitter. Repare, você faz um post no Twitter com a sua chave pública e ele usa o próprio Twitter para você conseguir fazer a associação do cara do Twitter à chave pública, saber quem é a pessoa, fazer uma espécie de um selo azul autenticar. do Nostr. Então é espetacular, portanto, o limite é a imaginação, mas a base é a vontade. Por que a pessoa vai mudar? Pô, você pode amanhã ser censurado no Twitter assim, de um segundo para o outro. O presidente dos Estados Unidos, ainda em exercício, foi expulso. Mas Twitter, aí né? ele ficaria relegado sempre a aquele papel de backup, certo? E a ideia... Não, eu acho que à medida que muita gente postassem fosse lá expulsa, se tiver muita originalmente, gente de no lá backup, releiasse para as outras redes mais... se tiver muita gente no backup, o backup vira principal, né? Mas o Fiat foi falar, falaram em cima, fala aí. Não, eu não tenho prioridade aqui não, mas Tem sim. Mas não, eu acho que pode acontecer isso, eu não sei, eu não tento nem prever essas coisas, mas um monte de gente sendo censurada no Brasil, por exemplo, está acontecendo alguma coisa muito maluca, que estão censurando milhares de bolsonaristas e coisas parecidas, né? E, sei lá, esse tanto de gente podia ir para o nosso e talvez virasse uma rede social de bolsonaristas, mas à medida que o tempo vai passando, vai angariando mais efeito de rede, né? Mas eu não sei. Eu diria outra coisa, é backup numa primeira fase, mas à medida que você já tem uma audiência lá e à medida que o cerco aperta nos outros, você começa a priorizar isso. Eu, por exemplo, eu falo por mim, não é? Eu mudei bastante do Facebook para o Twitter por uma questão de um ambiente um pouco com menos censura, né? Fui fazendo esse switch, não é um backup. E a mesma coisa agora, né? Óbvio, ainda tem um caminho para fazer, as ferramentas ainda têm que ficar mais legais e tal, não é? Há um espaço aí e ter efeito de rede que ainda não tem, mas à medida que for evoluindo, eu acho que é uma tendência natural você priorizar aquele em que se sente mais confortável. É muito jovem ainda, Reicher. Pensa que eu, por exemplo, criei a chave de uma maneira super insegura no primeiro cliente aí que eu abri na web, criei minha chave e essa é a chave que eu estou usando agora. Eu não confio nessa chave, entendeu? Por a longo prazo, por exemplo. Claro, o Fiat fala que a gente não que o ideal seria ficar rotacionando, trocando de chave. Eu não acho isso não. Não acho não. O ideal é você ter uma chave e manter ela como... Esse é um problema sério. Que um monte de gente problema sério de hoje, né? Que tem que ser resolvido ainda. Falando que tem que ter um jeito de rodar a chave, mas o problema é que se tivesse isso, o protocolo ia ser tão mais complicado, né? Que eu acho que não ia valer a pena, não ia nem sair do chão. Então, não tem uma forma de reciclar a chave? Não ficou claro qual é o problema. Você não pode usar outras chaves públicas? Não, você pode usar quantas você quiser. Então, você pode qual o problema? Mudar. Não, o problema é não ter uma identidade. O problema é que você não carrega o histórico. Coordenar, exato. E coordenar, que as pessoas saibam que realmente é você, né? Aí você tem que usar, de repente, uma chave PGP, sei lá, alguma outro tipo de autenticação para falar que sou eu. Porque não tem o Twitter, né? Digamos um futuro que não tem o Twitter.
Acabou, o Twitter Exato. morreu, porque Não tem o virou nosso censura directory. total e é só o Nostr. Então, como é que você faz, né, para autenticar de novo se você perde a chave? Exato. E só para explicar, esse debate é o seguinte: era se poderia haver alguma forma de você ter tipo uma chave raiz que é sua e que nunca vai para lugar nenhum, e a partir dela você vai gerando essas chaves e todo mundo sabe que é a mesma pessoa. Então, hoje, isso é conseguido com o Twitter, não é? Você gera uma chave, a seguir gera outra, coloca a mesma no Twitter e diz, não, sou eu. Aí o pessoal sabe, não, é o mesmo cara e tal, houve aqui uma segunda chave, é a mesma pessoa. Mas estamos usando o Twitter para fazer de raiz, não é? Então a ideia era, será que num futuro próximo, mas como disse o Fiat Chave, isso iria introduzir uma complexidade que neste momento não faz sentido. Né? E não é tão crítica assim. Eu não sei se é crítico, mas eu acho que uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que só entra no negócio para ler os posts dos outros, e as únicas pessoas que seguem ele são os amigos dele. Eu acho que se essa pessoa perder a chave, não tem grande importância. Agora, o Donald Trump perder a chave dele, aí já é um problema maior. Então, eu tenho até umas ideias aí de como ter um fallback, uma coisa assim, e tem aquele esquema de delegar a chave, não sei se, eu não acho que é a solução ideal, mas pode ajudar também. Tem umas ideias aí, mas eu acho que também, se eu guardar a chave num lugar seguro e produzir as assinaturas de longe, sem comprometer a chave, também dá para fazer, tem ideias. Mas não é fácil, não tá. Essa parte é a mais difícil, eu acho. E existe um desincentivo a trocar de chave, porque se você tiver uma chave e começar a angariar, por exemplo, no Damos, você consegue um monte de followers lá, você não quer trocar a chave, você não quer perder o que você conseguiu de followers, então Pois é, esse que é o problema. tem um custo aí, né? Um problema sem solução. Sei lá, tem jeitos de Ainda. melhorar, mas solução mesmo, eu acho que não tem a solução final. Isso é engraçado também. Primeira vez que eu tive a ideia, né? Eu fui lá e escrevi no Hacker News lá. Nossa, a solução final para o problema das redes sociais. Aí os comentários eram todos assim, não pode usar essa expressão. Eu nem sabia, não. Vai destruir todas as a solução genocídio final das Não. redes sociais. E a resposta é o mais genial, né? Ou seja, outras pessoas dizendo que você não, justamente, você criando uma rede social sem censura e as pessoas respondendo para você que esse tipo de expressão não pode ser usado. Isso tenta. Não, porque é a expressão dos nazistas, né? Então, só para deixar claro. Claro, mas tudo bem. Mas, Eles Orkut ainda. Orkut era bom, Só, só uma pergunta. Como é que você comenta? Não sei se você ia falar disso mais à frente, Ivan, mas comenta a dificuldade que o Damos está tendo com a App Store, não é? da Apple, porque era mais ou menos inevitável, a meu ver, né? Os caras diziam, qualquer aplicativo aqui onde é possível ter user-generated content tem que ter moderação. E eles disseram, não, mas nós somos uma espécie de um browser. Eu só acesso informação que já está lá. Eu não posso moderar porque eu sou um browser. É como se fosse um Google Chrome acessar a internet. Não vou barrar sites, né? Mas como é que você vê essa discussão? Será que a Google e a Apple conseguem matar a maior parte dos clientes com esse argumento? Como é que você vê esse debate? E não existia isso antes, né? Na Apple, por exemplo. Eu não gosto de Apple, não entendo porque o pessoal gosta. Gente que é do Bitcoin. Não diga isso, dando Alan. apoio para isso. Não, eu acho que. Não vou falar nada mais, não. É bom, eu gosto de Apple. Mas. Tá escutando aqui. Mas eu não sei, eu acho que isso é tudo conversa fiada. Eu acho que é meio que tentar usar lógica com a pessoa que tem o poder e não sei, eles não seguem muito a lógica, né? É igual a gente que fica discutindo a lei, essa lei aí que o presidente fez, ela não é justa. Lógico que ela não é justa, mas você vai discutir, vai tentar colocar lógica na cabeça desse povo, eles não seguem a lógica. Você só tem que tentar dar um jeito de fazer o que você quer funcionar e pronto. Eu não sei como é no caso
Eu acho O que no problema caso é da que a Damos lá, arbitrariedade pode ser qualquer coisa, né? Nesse caso. A Apple pode decidir absolutamente qualquer arbitrariedade então, e e não adianta você tentar decidir que o convencer. Nostr é Quer dizer, proibido. pode ser que você tentar convencer dê jeito, mas eu acho que eles podem lá fazer o que eles pedirem lá, que a Apple pediu. Coloca lá um backdoor lá na Damos que exclui certas contas. Nenhuma dessas contas que estão aqui restritas tem um servidor da Damos que administra essas contas excluídas e na Damos da Apple, do iOS, não aparece essas contas. Pronto. Se eles ficarem satisfeitos com isso, vale a pena, né? Eu Mas acho que no Android, por exemplo, não tem como bloquear, né? Então você pode instalar qualquer programa de qualquer outro lugar. Então, Ainda. E pode vir também com uma configuração padrão, né, para o relay censurado, mas permitir que o usuário, se ele quiser, né, coloque entendeu? Por exemplo, uma configuração avançada que ele possa setar o seu relay e acessar qualquer conteúdo, né? Acho que a Apple não isso aí a pode Apple não, Já é uma impedir barreira isso. de Né? entrada ruim isso aí. a Apple não vai topar isso não, porque você pode fazer pornografia, não sei o que, Mas porra, pedofilia. então, mas se a gente entrar nisso, qualquer e-mail, né? Você não pode mais ter Gmail, ou não pode mais ter um cliente de Pois é, e-mail, mas porque pode ter O tudo quanto exemplo que esse eles tipo de deram, você o tá tentando conteúdo. browser. usar a lógica, Dov. Não tem que usar a lógica com eles. Não, Eu Exato. falei, não adianta essas coisas. não usa a Apple, exato. Se os caras fazem isso, não usa, não tem muita. Se chegar a esse ponto, porque isso é censura, né? No pior nível. É que nem o que eu tô falando. Imagina se fizesse. Imagina um servidor de um cliente de e-mail, né? Que a Apple só permita que você coloque clientes de e-mail que tenham. Que censurem esse tipo de conteúdo, né? Você não possa mais ter essas mensagens privadas Não, o entre. próprio exemplo que a Damos deu, um browser. Imagine, você não pode na App Store baixar o Google Chrome ou o Opera se o Google Chrome ou o Opera não filtrar determinados sites. Mas no iOS, os navegadores estão todos. Eles são todos o mesmo, não são, não? Eu acho que eles todos usam a mesma Não base faço ideia, e o não tenho pessoal nada da coloca Apple. só uma skin em volta. Então o Chrome que você baixa no iPhone Uhum. é o mesmo Safari, sei lá O qual é o nome. WebKit, né? É tudo igual e só tem Uhum. uma skin em volta. Então, dessa forma, até os navegadores já estão restritos, né? Sei lá se eles bloqueiam, se você for tentar entrar numa página de Não, eu acho que o pedofilia. Chrome é diferente, não usa o WebKit, mas todos os outros usam. O Chrome do iOS. Hum. Ou então eles abriram exceção, eu acho. Ou então, sei lá, então liberou agora. Eu acho que eles abriram faz um tempo já, mas nem todos os que fazem browser eles querem usar o próprio engine. A maioria quer usar o próprio nativo. Fiat, não dá para a gente deixar de falar do apoio que o Jack Dorsey deu para o Nostr, né? Acho que a pergunta para a gente ir caminhando aí para o fim da conversa seria quais seriam os próximos passos, né? Se é que dá para delinear, claro, como é algo que é um protocolo aberto, né? Que qualquer um pode Orgânico, né? contribuir, não tem alguém que define qual é a próxima qual é o próximo passo, né? O que vai Prioridade. ser a prioridade. Obrigado, Dolph. Mas eu queria te perguntar o que você gostaria, o que você acha ou o que você gostaria que fosse a primeira coisa aí, o primeiro próximo grande passo do Nostr e contar um pouco desse incentivo que vem com esse apoio do Jack Dorsey para quem está desenvolvendo em cima do Nostr. Bom, o que o Jack Dorsey fez foi uma explosão, uma coisa incrível. Não acreditei que ia ter tanta repercussão assim. Era um protocolozinho que estava ali, ninguém conhecia, e de repente virou um negócio gigante, né? Eu acho que o dinheiro que ele deu, eu não sei bem, eu distribuí um pouco do dinheiro aí, mas não estou sabendo bem o que fazer. Eu acho que esse dinheiro não vai ajudar tanto, não vai chegar nem perto da ajuda que foi ele ter falado disso, né? E ter feito propaganda disso. Que tanta gente que entrou e começou a fazer programinha Faz um do anúncio no dia para a Super Bowl. noite. Foi um absurdo.
Mas eu não sei qual que é o próximo passo, não. Eu tô pensando assim, tem algumas coisas, alguns pontos que eu acho que precisam Tá ser falando de efeito de melhorados. rede também, né? Ou seja, o fato dele ter falado, como isso de certa forma deu um spark aí, uma fagulha aí para ajudar no efeito de rede, né? Tanto de quem colabora quanto de quem começa a usar. Sim. Bom, uma coisa é assim, eu acho que o nosso ainda tinha que ser, ainda é uma ideia, não tem uma implementação. Então eu fico até meio triste quando o pessoal fala, você tem que experimentar, porque você vai experimentar, você baixa esses clientes, são tudo umas porcarias e tal. A Damos eu não sei como é, que eu nunca usei, mas dizem que é muito boa, mas eu Eu também. imagino que deve Mais ter ou menos, é. muitas falhas. É mais ou menos. Mas Ainda então, é Tipo um muito Mastodon, jovem. assim. Ainda foi. Me fez lembrar aquele momento que a Wikipédia começou a aceitar tipo, o Satoshi saiu fora, sabe? É a mesma coisa, tipo, agora, essa atenção, né? Tipo, chamar a atenção numa etapa muito embrionária ainda. Mas é bom. Por outro lado, é bom que o Bitcoin deu certo no final, eles ignoraram, riram. Provavelmente o pessoal tá ainda rindo não deu agora do certo, não, nosso. né, cara? Ainda não. Não, O claro, Bitcoin ainda está muito ruim, está muito fraco. ainda está em processo, é verdade. Ainda também está em processo, é verdade. E o Nostr também está entrando aí, mas agora até acelerou, né? Deu aquela acelerada. É como quando a Wikipedia, não, era, como é que chama? Não, o Assange, né? Começou a aceitar doações em BTC, uma coisa do estilo. E começou a dar uma repercussão sobre o BTC. Acho que é a mesma, um paralelo, assim, digamos. A gente está nessa época do Nostr, que está Mas, começando agora Ainda até a não chamar a prenderam atenção de mais já gente. Não, ele negócio. está chamando a atenção de mais gente que vai criar os novos clientes, né? Que são com umas carteiras de Bitcoin mais amigáveis, mais bonitas, com uma interface um pouco melhor. Maneiras de você gerar sua chave também para o Nostr mais seguras. Hoje em dia, eu não construa ainda muito, faça testes, entre, né, explore, mas não construa algo que você acha que vai durar para sempre, porque corre risco ainda da sua chave ser você comprometida, não de pode ter criar uma chave bug. offline e usar? Não pode criar uma chave? No Cold Card você vai Não, Você poder. pode, mas vai ser trabalhoso, né? Para você é pegar as muito assinaturas. trabalhoso. Mas eu Eu estou acho que usando, vai melhorar. por enquanto é browser-based, né? Tá tudo no browser, eu uso aquela Albi, né? Eu melhorei, comecei usando direto no cliente web, pior coisa, né? Fica lá stored, aí fica armazenado no browser. Aí depois com uma extensão no browser, né, que é uma carteira que tem aí uma camadinha, tem um pin extra entre a informação e que não é também grande coisa, e que me gera, mesmo, né, dessa forma me gera transtornos, porque cada vez que eu mando uma mensagem, ele fala assinar mensagem, tipo, ele me assina, ele dá um prompt lá que ele tem que assinar, né, eu tenho que dar uma confirmação nessa carteira externa, que no caso está no browser também, é fácil, mas é um inconveniente também, né? Para a pessoa que está acostumada a simplesmente apertar e publica e já era. Se aqui tem que nem confirmação de transação, né? Você confirma que você quer fazer essa assinatura, essa transação. Isso é porque eu decidi assim, né? Porque eu quero estar ciente do que está acontecendo, eu quero entender e tal. Enfim, com o tempo vai melhorar espero, Mas, né? então, Essa é a esperança. eu acho que o Fia ia responder o que ele acha, o que ele gostaria que fosse a próxima criação em cima do Nostr. Eu não sei se ele falou e eu não escutei, ou se acabou não falando, acabou não chegando na resposta. Um problema que está me incomodando é o seguinte, que os clientes, a maioria dos clientes hoje, eles só pegam assim um monte de relay, de endereço relay e começam a mandar para todos e receber de todos e pronto. Mas eu acho que para o negócio funcionar mesmo, o cliente tem que ser um pouco mais esperto e saber, por exemplo, se o Dove roda o próprio relay dele, que só tem ele, não adianta a pessoa tentar falar com o Dove ou tentar ler os posts do Dove pedindo para todos os relays. Esse é um desperdício, é uma coisa que atrapalha a eficácia do negócio. O cliente tem que ser minimamente esperto para conseguir descobrir que o Dove só fala naquele relay que é do Dove, e então ele só vai ler as coisas do Dove ali e não vai tentar ler nada de outras pessoas ali, só vai ler as do Dove. E sabe, você para poder funcionar o esquema de ter vários servidores diferentes, cada um com um âmbito, cada um com
sei lá, um servidor que tem milhares de pessoas, outro que só tem 2 ou 3, e assim por diante. Para isso funcionar, os clientes têm que ser um pouco mais espertos. E aí eu estou tentando, é isso que é a minha preocupação maior é fazer os protocolozinhos e falar na cabeça dos outros que eles têm que fazer isso e tal, mas acho que, sei lá, não sei se esse esforço vale alguma coisa, mas aí, depois que isso estiver resolvido, aí eu sumo, né, e tal, essa é a hora que eu sumo. Seria, Satoshi. tipo, do lado do cliente, no momento que eu, por exemplo, adiciono a chave do Dove, né, por exemplo, ou do Alan, do Reicher, o cliente vai falar, pega o Reicher e junto com a chave dele, né, que ele anota na minha lista de chaves, ele anota os relays lá e fica lá para essa informação também, né? Parte do que ele dessa sincronização inicial quando ele busca. Na primeira busca ele vai buscar em vários relays, né? Aquela chave até que ele encontra em qual ele está e aí ele mantém isso numa lista para não ficar buscando cada vez que inicia o cliente. Sim, e tem aí um esquema se o Reicher mandar lá um post falando que ele está em outro relay, que ele está publicando em outro relay, aí seu cliente tem que Saber pegar ler, aquilo entendi. também. E se outras pessoas mandarem, tem tipo umas pistas que a pessoa pode mandar, ó, eu estou conversando aqui com o Reicher, e eu vi os posts dele no relay tal. Então, se o cliente pegou, opa, peraí, eu não sabia que o Reicher estava postando no relay tal, então já vou mudar aqui no meu interno e tal. E várias coisinhas assim. É meio um jogo de tentativa e erro, de tentar, mas sem garantia de que vai funcionar, mas acho que, no geral, vai funcionar. Mas é isso. Muito Como bom, é que é Fiato. como é que é o processo de decisão hoje? Ou seja, quando você subisse, acredito que seja diferente. Mas da evolução do protocolo, como é que é o processo? Eu não conheço bem. No Não Bitcoin tem Core sei como é que é, né? Mas no Master não. Bitcoin Core, Como é que assim, nada funciona? acontece, Tem ninguém que pedir pode propor autorização a nada. você? Ele que manda, é assim que funciona. Como é que é, sério? Como é que funciona? Ué, o protocolo, a ideia é que ele não evolua, né? Só continua a mesma coisa. Se o cara fez um cliente ontem, ele tem que continuar funcionando para sempre. Mas tem essas outras coisas opcionais. E aí, qualquer um Ah, vai pode tudo sugerir uma. para os NIPs. Tudo é NIPS, Só A coisas opcionais. evolução é no cliente, exato, é o que eu entendi. A evolução é no cliente, a base Ah, é ridiculamente simples e a ideia é vo- manter isso. Tem um limite para esse arquivo, para o JSON lá eu acho que era 550 bytes, né, uma coisa assim, ou não, ou a empresa Não, ou não tem não, limite não. Não tem limite não, mas os relays podem e devem pode colocar um definir. limite, né? Senão É. alguém vai mandar um trem lá que é 5 terabytes. Mas você está falando Eu dos... tô, eu tô ainda surpreso Cada como ninguém post, fez né? isso até agora. Não, já teve uns caras fazendo uns spam lá, um cara que mandava, todo minuto ele mandava um post assim, Hello Nostr, para todo mundo e tal. Eu acho que essas coisas resolvem com aquele esquema de ter relays que são restritos, né? Vários relays, cada um com a sua restrição particular. E se cada um restringir uma coisa, no final tem sempre alguém, você sempre vai conseguir achar um lugar que vai te aceitar, né? Ou então você roda o seu próprio. Mas você fazer um que é assim, todo mundo pode escrever aqui à vontade, é tudo aberto, eu aceito qualquer coisa, isso aí tá. não tem muito jeito de Não, é resolver o impossível. spam com isso, né? Impossível. Uma coisa, alguém falou, eu não sei se alguém vai saber o que é, mas num grupo qualquer aí com algum shitcoinheiro falou que há uma coisa tipo Nostr, com Ethereum e tal, mas eu não faço ideia do que é. Alguém sabe de alguma Deve ser o tal coisa? do Farcaster. Web3 e tal. Tem um tal do Farcaster aí que fizeram recentemente aí, que o cara ganhou, o cara fundou o trem, fez uma empresa e ganhou 30 milhões de investimento para poder criar o protocolo descentralizado dele. Assim. O protocolo descentralizado é assim, o cara vai inventando lá na hora, ele muda tudo e ele pega quantidade enorme de dinheiro lá e vai distribuindo. E ele tem um registro de nomes, só que assim, o registro de nomes não é Ethereum, só que assim, ele e mais os comparsas dele podem tirar o seu nome a hora que eles quiserem. Então não faz sentido ter um registro de nomes. Mas fora isso, tirando essas partes que eu reclamei aqui, parece um pouco nosso.
tem Só esse essa esquema diferença. Tem só essa Com pequena. pequeno pormenor. Então tem a pequena diferença aqui no Uma nosso, pequena qualquer diferença pessoa que anula, offline. que anula o porquê do Não, nosso. na verdade, É assim, como, você tem é tipo você tem um, uma ideia. é tipo uma shitcoin, assim, é quase igual ao Bitcoin, a única diferença é que é censurável e que Exato. podem Só mexer isso. no código arbitrariamente. A única diferença, o resto é parecido, é igual. Não, mas se tirasse esse cara, se esse fracasso crescer e as decisões desse cara não valerem mais, por exemplo, o protocolo ficar ossificado, né, como diz. E esse esquema dos nomes aí tem que ser ignorado, eu acho, né, para o negócio funcionar. E eles têm lá um esquema, você tem uma chave, um ID lá que ninguém consegue tirar, mas o nome, que eles falam, nós temos um nome, que você pode escrever o seu nomezinho bonitinho, você compra esse nome da mão do cara, e depois o cara pode te arrancar o nome de você. Tá? Né, cara, é muito mais elegante a solução do Exato, NIP incomparável. 5, que você E coloca não um tem que JSON, extirpar nada. uma Sendo lista muito com gentil, chave e Fiat. nome no seu domínio, e aí você usa isso como endereço de e-mail mesmo, é o mais elegante, não tem Mas, cada um no seu domínio. Fala. não sei, eu acho que DNS é uma shitcoin também, que alguém tinha que fazer aí um esquema de nomes que Namecoin. fosse descentralizado, Namecoin, mas sem shitcoin, né? Mas realmente, a última é uma coisa solução, é um problema real e que até o Namecoin até o Satoshi se envolveu, né? Não era uma shitcoin assim à toa, né? Realmente tinha uma propósito e estava tentando resolver um problema real, mas não resolveu. Não é com blockchain que a gente vai resolver esse problema, eu acho, né? Eu acho que a gente só vai resolver esse problema quando a gente parar de usar nomes para se referir a coisas, mas aí a gente vai ter que virar meio máquina. Que beleza. Você não é mais o Ivan, você é uma chave privada. E a gente Pode só ser. fica. Muito bom, Fiat. Obrigado, cara. E Parabéns. 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 Muito bom, Estamos parabéns. empolgados aí, animados com o nosso. É um sonho muito antigo que você está ajudando a talvez concretizar. É uma das coisas mais importantes que eu consigo imaginar. Todas as noites nós vamos rezar pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Amém. Olha, e não sei se é um exagero dizer que talvez um dos grandes problemas depois do que o Bitcoin resolveu, né? Um dos maiores problemas a serem resolvidos. Uma rede social descentralizada sem censura. Tantas vezes que falámos disso, Ivan, não é? Tantas vezes. Eu acho que é um sonho compartilhado. Sim. Estamos todos torcendo para dar certo. E tem a base Parabéns boa, né? por fazer história. Tem que só que torcer, tem que rodar relay, hein? Não precisa rodar relay, não. Já tem milhões de relays. Putz. O que a gente pode fazer? Fiat, é pouco. O mundo é grande. Exato, dicas quanto para ajudar. mais O que a gente relay- pode fazer para te ajudar? Boa. Quem quer colaborar? Não faço Como a menor faz? ideia. A única coisa que eu sei é que precisa de código melhor. Mas, sei lá. Talvez. Sei lá, vocês já estão fazendo muito aqui, me deixando falar aqui. Não sei quantas pessoas vão ouvir, mas. Pro pessoal que tá ouvindo aí, que quer colaborar, tipo, entra onde? Entra no Isso. projeto Nostr no GitHub, algum outro lugar Vou falar legal pro direto pessoal com você. se encontrar, falar Telegram. sobre desenvolvimento. Tem o Telegram lá, né? É até feio usar o Telegram, mas a gente tinha que começar em algum lugar. Mas o Telegram que tem É Twitter. uma carambada de gente lá discutindo, tendo ideias e fazendo coisas. Mas se você entrar pelo GitHub lá, vai ter um link pro Telegram. O GitHub é fiatjaf/Nostr ou tem outro? Não, o GitHub é Nostr-protocol/Nostr. Muito bom, hein? Muito bom, Fiat. Tua simplicidade em falar, cara. É um Satoshi. É muito low profile. Satoshi. Muito baixo perfil. Muito. O sucesso vai subir a minha cabeça. A próxima vez vocês vão ver. Caralho. Pois é, isso que eu não sei. Se eu sumir, o que acontece? Eu vou perder meu emprego, passar fome,
O Satoshi, pelo menos, devia ter uns bitcoins guardados, né? Se eles não mataram ele, né? O pior é, imagina se eu sumo, né? Depois o negócio morre, né? Não vai pra frente e tal, e eu sumi à toa.